Não sei se vocês viram, apareceu isso daqui, eu não sigo esse grupo, mas acabou entrando, porque apareceu que alguém compartilhou. Enfim, aí eu me deparei, né, com a primeira texto, né. Essa noite eu e minha irmã fomos assistir a missa na igreja Nossa Senhora Aparecida, localizada na rua Labatucci, no Sacomã. Estamos cumprindo o preceito de Quelê, o que faz parte do preceito. Porém, o padre se negou a nos dar comunhão, alegando que cada um tem que professar a sua fé. Virou as costas e deixou meu tateto e minha mameta falando diante da igreja lotada. Fomos humilhados e constrangidos diante de uma comunidade em festa. E aí vamos ao vídeo. Verem, ó, o padre negou a Eucaristia para Ziaô. Ó. Igreja nós estamos. Nossa Senhora Aparecida. Igreja Nossa Senhora da Aparecida. Sua filha foi batizada. Igreja Nossa Senhora de Aparecida do Ipiranga. Qual o nome dele? Qual o nome do padre? Não, eles não podem falar, não tem problema. Ué, você não é da igreja, você não sabe? Não, eles não podem falar. Isso é uma igreja? É uma igreja. Irmãos. É uma igreja. E hoje nós estamos em pleno domingo de Páscoa. O dinheiro da oferta não foi negado. Interessante. Ele disse, ou segue uma fé ou outra. O Cristo dele é diferente dos outros, olha. Todos se retiraram. Ele diz, ou segue uma fé ou outra. Igreja Nossa Senhora Aparecida. Ele vai ser denunciado. Ele deu as costas para as minhas filhas. Deu as costas para todos nós. É, ó, a igreja cheia. A igreja cheia. Tá vendo? E o padre virou as costas para Ziaô, que veio comungar da mesma fé. Ó, esse padre. Esse é o padre. Ele diz que não comungamos da mesma fé. Virou as costas e não serviu a hóstia. Vocês viram, né? Eu sou a Mameta Jadareuim, dirigente do Abastá Urumaxé. Acabei de trazer as minhas muzenzas para assistir à missa. O padre fez com que eu e minhas filhas, o meu Abastá, passasse um constrangimento muito grande. Negou a Eucaristia, negou a hóstia, as minhas Ziaôs, a mim, ao meu filho, que também é um sacerdote, disse que nós não professamos da mesma fé. Só que eu vou denunciá-lo, eu vou denunciar a igreja, porque ele não sabe o que ele diz. Eu queria saber quem é ele para pegar no corpo de Cristo e negá-lo a qualquer ser humano que seja. Ele vai me responder na justiça. E o pároco, que é diretor, dirigente desta igreja, também é conivente. Vamos. Ele vai ser processado, inclusive, por constrangimento, porque ele constrangiu as minhas filhas na frente de toda uma comunidade. Bom, esse foi o caos aí, né, sobre os irmãos de outra denominação, né, de denominação do Candomblé. E quando eu vi, eu pensei, eu não tô vendo isso em 2024, né? Pra gente parece lógico, né? Mas pras outras pessoas não. E isso acontece, gente. Como falou aí no texto, né, da postagem, eles sempre eles têm esses procedimentos, né, da religião deles, de ir e comungar o corpo de Cristo. Mas vale lembrar aqui, para você comungar o corpo de Cristo, você precisa ser batizado, você precisa ter passado por uma catequese, precisa ter passado, né, pela primeira Eucaristia e precisa professar a fé. Ali, elas não estavam professando, por mais que elas falaram, mas professar a mesma fé, não é a mesma fé, né? Você pertence a outra religião, não está dentro deste processo. Além disso, confissão tem que estar em dia, né? Sim, o padre pode negar quando ele vê que é necessário. Ju, assim na frente de todo mundo? Sim, na frente de todo mundo. Isso pode ser negado, sim, né? Desde que, como a gente sabe nos documentos da igreja, desde que o pecado seja público ou de que
você saiba que a pessoa não professa a mesma fé. Para nós, a Eucaristia, ela é sagrada. Né? Eu até vi aí no vídeo que falou, mas quem é ele? Ele é o sacerdote autorizado pela Igreja Católica Apostólica Romana em dar a Eucaristia. Ele tem todo o discernimento, assim como os líderes dessas religiões, em saber o que dar e o que não dar, né? Para os seus filhos espirituais ou para aqueles que visitam. A pessoa pode entrar numa missa de qualquer outra religião e assistir? Pode. Pode comungar? Se não professa a fé, se não crê no credo mesmo, não pode. E ele fez certo, ele não está errado. Errado é quem foi lá querer causar em plena missa. Se houve o constrangimento, foi porque houve uma provocação. Se eu sou de outra religião, eu não posso ir lá e querer viver as mesmas coisas que ela se eu não passei todo um processo. Eles não têm um processo de iniciação, né? Toda a questão deles, eu não posso chegar lá e pular as fases. Se eu professo a mesma fé, eu tenho que seguir as fases. É a mesma coisa numa igreja evangélica. Eu não posso chegar lá e falar, pastor, daqui a Bíblia, porque lá na minha igreja eu celebrava a palavra e agora eu vou celebrar aqui para... Não pode, né? Assim, as coisas estão se misturando. E aí tudo é intolerância religiosa. Então, olha o exemplo. Nós estamos no nosso espaço, né? Ali é um templo católico, né? Da Igreja Católica Apostólica Romana. Qualquer um pode entrar? Pode, mas você precisa respeitar aquilo que é vivido. Por exemplo, quando eu vou na casa de alguém, vou falar da cultura japonesa, vai. Quando você vai, por exemplo, numa família japonesa, né, antigamente, alguns falavam que você tem que tirar o sapato, né, colocar lá o sapatinho ou ficar de meia, não é assim? Então, você não vai entrar com o sapato, essa é a regra daquela casa. Mas eu não vou, eu vou entrar com o sapato, mas a regra daquela casa não é desse jeito. Se não é desse jeito, se você não quer seguir a regra, não vá. É simples, né? Não, mas eu tenho que ir porque eu tenho que causar, porque eu tenho meu direito de entrar na casa da pessoa e fazer o que eu bem quero, né? Ou eu vou fazer uma visita e tá lá na televisão, a família tá acostumada a assistir novela, eu não assisto, eu quero que a pessoa desligue porque eu não assisto. Mas a regra da casa é essa. Ali quem é o diferente, quem está se incomodando é você. Né? Então, tudo isso poderia ter sido evitado? Sim, se elas não tivessem entrado na fila da comunhão. E isso não é intolerância religiosa. Isso é lógica e coerência religiosa. Se eu pertenço a outra religião, eu não vou na outra. Ou se eu vou, eu não posso exigir que permitam que eu participe daquela questão, né? Acho assim, as pessoas no mundo, parece que elas são muito imaturas. Eu quero. Sabe como chama? O comercial do brócolis? Que o menino queria o brócolis, ele se jogava no chão. Eu quero brócolis. A gente tá parecendo isso. Eu quero. Você pode querer, mas está dentro da regra, está dentro do processo? Não. É a mesma coisa, você vai lá num fórum, você vai só assistir o julgamento. Já viram como é um fórum? Dá até medo, né? Você vai lá, vai assistir o julgamento. Só que você não concorda com o que alguém vai falar ali. Aí simplesmente você fica muito fulo, fica muito bravo e quer levantar e quer ir lá falar no lugar do advogado, no lugar do réu, no lugar da testemunha. Você pode? Não. E se você fizer isso e ficar lá falando, debatendo com o juiz, pode ser o quê? Pode ser desacato e você vai preso. Então assim, a gente tem que saber o meu limite. O meu limite é esse. Então eu não vou. Mas eu posso ir numa missa? Pode, vai assistir, mas não vai poder comungar dela por completo. Você só vai comungar ali da palavra, não da Eucaristia. Mas eu dei o ofertório, foi escolha sua, ninguém vai negar, né? Seja ofertório, se você quiser conversar com o padre, pedir orientação para o padre. Mas a comunhão é outra questão, é uma questão muito séria, você pode não levar a sério, né? Mas para nós é muito sério. Inclusive, nesse grupo, eu até cheguei a comentar, né? Tudo bem, eu entendo você ter ficado bravo, ter ficado se sentido constrangido, mas não é a mesma fé. Então, infelizmente, você provocou a situação, né? Então, isso a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente provoca situações e depois eu quero dar uma de vítima. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vocês viram essa questão aí, gente? Clay Silva Neri. A pessoa precisa ser católica de verdade. Não pode ficar um pé cá e um pé lá. Exatamente, irmão. Só que detalhe, né? Essa pessoa não era nem um pé lá, nem um pé cá. Elas estavam ali fazendo um procedimento lá da religião delas dentro de outra religião.
não tem lógica. Ah, mas isso é o que a nossa doutrina pede, tá? Mas vai contra a doutrina do outro. Então você tem que respeitar o outro, né? Porque senão, quem é que tá sendo intolerante aí, né? Yuri Cerqueira, imagina se chega no STF. Isso você já sabe o que ia acontecer, né? A culpa ia ser de quem? Dos cristãos, dos católicos, né? Que é sempre isso. Simélio Sene, a Eucaristia é para os católicos batizados que receberam os sacramentos da iniciação cristã. Exatamente isso. Se não fosse assim, qualquer pessoa poderia ir, entrar na comunhão e fazer o que bem quer, né? Infelizmente, as pessoas que já têm o sacramento não sabem receber a Eucaristia direito, quem dirá as que não têm o sacramento?